Todos os povos do mundo, na verdade, fazem as grandes perguntas filosóficas. As grandes perguntas filosóficas são perguntas do ser humano. Né? A pergunta pelo sentido da vida, pelo o modo correto de agir na vida. O grande filósofo marxista Gramsci, né, aparentemente numa posição contrária a essa, ele afirma que todo ser humano é filósofo. Né, no sentido que todo ser humano tem uma visão de mundo. A visão de mundo do ser humano não é uma visão natural, é uma visão cultural. Qual a origem de tudo? Essa pergunta, então, todos os povos colocam, mas eles respondem, né, por meio de narrativas míticas, né, e mítica aqui entendido mesmo, na verdade, como a coisa narrativa, né, e que tenta dar uma explicação para o universo. Os sofistas vão falar que não se sabe, que é impossível saber essa origem, mas põe isso como uma afirmação verdadeira e inquestionável. Então, ao mesmo tempo que eles negam a possibilidade de responder, eles respondem. Mas mais importante do que isso, eles deslocam a pergunta para o ser humano. Eles falam, olha, perguntar pela origem do universo é bobagem, né? Porque a gente não consegue responder e se conseguisse, a gente não sabe, se soubesse, não teria como transmitir. Então, vamos perguntar o que é o homem, como o homem deve agir no mundo, né? Vamos perguntar sobre o ser humano. E eles afirmam que tudo é relativo, não existe verdades, existe apenas perspectivas. Nem perspectiva eles falam, né? São só convenções, na verdade. Nós poderíamos apresentar num processo assim, dialético assim, um pouco a ideia assim, tem um senso comum que tem verdades claras, né? Que afirma, olha, a verdade existe, ela é clara, ela é evidente, é o que todo mundo percebe. Aí os sofistas estão na posição do negativo. E aí eles afirmam, não existe a verdade. Então fica uma afirmação e uma negação. Para chegar à verdade, você tem de passar pela dúvida, pelo processo da dúvida. O filósofo, como a palavra, o significado da palavra, é justamente o amigo da sabedoria, o amante da sabedoria, aquele que sabe que não tem, mas que busca sempre a sabedoria. A questão da ética assim, se consolida, tem uma perspectiva para entender a ética importante, assim, que todos os povos do mundo, né, nós podemos dizer que tem um ethos, né, que é um modo habitual de agir, né, valores, né, que são determinantes para essa cultura. A ética não é o ethos. A ética seria justamente um pensar racional e crítico sobre o ethos, buscando qual a forma correta de agir. O Platão tem uma frase muito famosa, né, que tem traduções muito diversas, mas a ideia básica, mais comum, é assim. Platão afirma, quem pensa o todo é filósofo, quem não pensa o todo não é filósofo. Então ele pensa essa inter-relação, né, esse pensamento sistemático. Na tradição judaica, não teve filosofia. Na tradição judaica antiga, nós temos, tem explicação da origem do universo, mas pelas narrativas. Mas, mesmo assim, na concepção judaica, acaba chegando numa ideia de Deus que tem vários pontos de contato, muitas diferenças também, mas tem vários pontos de contato com a concepção da filosofia grega, né, de um Platão, de um Aristóteles. Pelo desejo mimético, eu não vou explicar como, mas ele fala que entre os grupos vai se criando um processo de ódio de todos contra todos, e que se soluciona num processo em que de repente uma pessoa é escolhida para bode expiatório, né, e se encaminha todo o discurso de violência contra aquela pessoa. Então aquela pessoa é a origem de todo o mal, né, e aí essa pessoa é sacrificada literalmente. Isso é a tese do René Girard, que todas as culturas e as religiões nasceram de um sacrifício humano real, porque ele escuta uma voz que fala para ele ir, depois uma voz que fala para ele não fazer, mas ele fala, mas em última instância a decisão é dele. É a liberdade humana que está posta ali. Ele que tem que decidir. Aquela voz, essa voz que eu ouvi é uma voz que veio de mim mesmo, veio de um anjo, veio de Deus, veio do demônio. Os profetas aparecem sempre nessa perspectiva crítica de lembrar que o essencial do religioso é a libertação do oprimido. Então isso vai atravessando até culminar com a história com Jesus. Defende o leproso, né, que era um marginalizado, era considerado um condenado por Deus, ele vai defendendo, só que como diz o René Girard, se alguém vai o tempo inteiro defendendo as vítimas, ele próprio acaba virando a vítima, e foi o que aconteceu com Jesus. Então, de repente, todos os poderes da época, todos, o povo inclusive, o Império Romano, os sacerdotes, todo o povo se reúne, Jesus é o culpado, e ele vai para a cruz. O Walter Benjamin fala, uma sociedade onde tiver um excluído, ainda não é uma sociedade justa, e nós não podemos aceitá-la. Nós temos de ler a história a contrapelo, pegar o ponto de vista das vítimas. Tudo isso vem dessa longa tradição judaica que se encontrou com a filosofia grega.
Bom, então seria isso, né? A primeira apresentação para depois pensar em aprofundar outras coisas.